Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Medeiros, professor de Física, e quero falar um pouquinho com você sobre corrente elétrica. Em primeiro lugar, eu queria deixar muito claro para você que existe uma diferença entre condutores elétricos e isolantes elétricos. Quando eu falo em condutores elétricos, eu estou falando daqueles que permitem a passagem de corrente elétrica, por exemplo, um fio condutor. Já os isolantes são aqueles que atrapalham a passagem de corrente elétrica. Por exemplo, eu posso segurar uma barra de ferro e essa barra de ferro, que é uma condutora de eletricidade, se eu encostar no fio desencapado, eu vou levar choque, porque os elétrons passaram pelaquela barra metálica. Se for o caso de uma madeira, por exemplo, se eu estiver segurando uma madeira, a madeira não vai deixar a passagem de corrente elétrica. E aí, quando eu penso em corrente elétrica, basicamente a gente costuma dizer que I é igual a ΔQ dividido por ΔT. I, que seria a intensidade de corrente elétrica, é a razão, a divisão entre ΔQ, que é a quantidade de carga elétrica que é dada em Coulomb, sob o intervalo de tempo que é dado em segundos. É analisar o movimento ordenado de cargas elétricas. Eu vou pensar no fio condutor e existe um movimento ordenado de cargas elétricas. E por falar nessas cargas elétricas, essas cargas podem ser obtidas por N vezes E, ou seja, N é o número de elétrons transferidos vezes E, e esse E significa constante de carga elementar. Quanto maior o número de elétrons transferidos, maior seria a quantidade de carga elétrica vezes E, que é a constante de carga elementar. Agora, é muito importante a gente ficar ciente de que se a corrente é carga sobre tempo, imagine o que aconteceria se o tempo que está dividindo passasse para lá, portanto multiplicando. A carga elétrica é I vezes ΔT. A quantidade de carga elétrica é a intensidade de corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. E aí, se você estiver fazendo algum exercício e tiver a corrente I em função do tempo T, tendo em vista que a carga é fruto do produto I vezes ΔT, você vai calcular a carga elétrica simplesmente obtendo a área apresentada no gráfico. Nessa circunstância aqui, eu tenho a área de um triângulo. É claro, sem nos esquecermos que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, se eu for pensar em uma bateria, portanto, formada pelo polo positivo e pelo polo negativo, eu crio uma DDP, uma diferença de potencial, que por convenção nós afirmamos que do polo positivo vai sair uma intensidade de carga elétrica. Sem nos esquecermos, é claro que a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. Ou seja, esse U, que é a diferença de potencial dessa bateria, ela é diretamente proporcional ao R, que é a resistência elétrica. A resistência do próprio fio condutor vezes a intensidade de corrente elétrica que está saindo pela própria bateria. Agora, se a gente for pensar nos diversos efeitos de uma corrente elétrica, por exemplo, eu queria citar para você o efeito térmico, que a gente chama de efeito Joule. Já observou, por exemplo, o chuveiro elétrico, o ferro elétrico? São materiais que, graças à corrente elétrica, a gente tem a transformação de energia elétrica em energia térmica. Existe uma liberação de calor, e essa liberação de calor chamamos de efeito Joule. Existe também o efeito magnético, muito comum analisado em motores. A gente tem um fio condutor, em volta do fio condutor é induzido um campo magnético circular em torno dele. Isso justifica a presença de ímãs, inclusive em motores. Além desses efeitos, seria muito importante a gente se lembrar do efeito químico. No caso do efeito químico, a gente lembra sempre da eletrólise, em que
A corrente elétrica tem a capacidade da produção do polo positivo, do polo negativo, do ânion e do cátion. E sem nos esquecermos também do efeito fisiológico. A gente vai levar choque causado por efeito da intensidade de corrente elétrica que vai circular pelo nosso corpo. Afinal, o nosso corpo é condutor de eletricidade. Portanto, ciente de que a intensidade de corrente elétrica é carga dividida pelo tempo e que a carga é corrente vezes tempo, eu só preciso, portanto, calcular a área da figura. Observe a seguinte questão da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, ó: o gráfico a seguir indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo em um condutor. A carga elétrica em coulombs que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 segundos é igual a letra A 450, letra B 600, letra C 750 ou letra D 900. E aí eu preciso achar o valor da carga elétrica, observando que a carga elétrica é a intensidade de corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. O fruto desse produto representam eixo X e eixo Y, abscissa e ordenada. Então eu preciso dizer que a quantidade de carga elétrica é numericamente igual à área da figura. Nesse caso, a minha área achurada representa o valor do triângulo. E a área de um triângulo é sempre igual à base vezes a altura divididos por 2. Professor, quem vai ser a base e quem vai ser a altura? A base é o segmento horizontal, que varia de 0 até 15, 15 menos 0. A base vale 15 e H, que seria a altura, segmento vertical, que está variando de 0 até o ponto de número 60. A altura, portanto, vale 60. O valor da quantidade de carga elétrica, 15 vezes 60, é igual a 900, que quando eu dividir por 2, o valor da carga elétrica será igual a 900 sobre 2, 450 coulombs. E 450 coulombs no vestibular da UERJ, eu teria marcado como alternativa correta a letra A. Tudo bem? Eu espero que você se mantenha bastante focado nos seus estudos e seja capaz de superar todos os desafios com total dedicação e total persistência. O próprio Napoleão Bonaparte dizia que a vitória pertence ao mais perseverante. Então eu espero que você se mantenha bastante focado e consiga realizar todos os seus objetivos, beleza? Dá um like aí no vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal, clica aí no sininho das sinalizações para que os próximos vídeos possam chegar até você através dos avisos e que você continue lutando na sua busca diária em busca da realização de todos os seus objetivos. Tudo bem? Eu te desejo um forte abraço e tchau, tchau!